Olá pessoal, é com muito prazer que hoje eu estou aqui entrevistando o meu grande amigo, psicólogo Thiago Gabriel Souza. Como eu disse para vocês, fiz a maior propaganda dele ontem, né? Eu fiquei muito contente com os retornos, com os feedbacks que vocês compartilharam, alguns comentaram e eu fiquei muito contente por isso. E hoje ele está aqui, gentilmente, ele aceitou o convite com muito carinho e ele está aqui hoje para tirar as nossas dúvidas a respeito da depressão. Mas antes de nós começarmos, eu vou pedir para ele estar se apresentando, falar um pouquinho da formação dele e nós vamos dar início aí à nossa entrevista. Thiago, boa tarde. Boa tarde, agradeço muito o convite, né? Acho que esses espaços são importantes para poder falar um pouquinho tanto da nossa prática, da nossa atuação, mas para a gente conseguir divulgar e desmistificar muitos tabus da psicologia. Sim. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite. Gente, ó, disputadíssimo e hoje consegui trazer ele. Thiago, então, antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você falasse um pouquinho pro pessoal, te conhecer, sobre a sua formação, onde você se formou, quanto tempo que você está formado, onde você atua, pra gente depois iniciarmos aí, dando andamento à nossa entrevista. Tá, legal. Eu me formei em 2014, né, na Unip de São José do Rio Preto. Certo. Em 2016 eu iniciei a pós-graduação e aí eu fiz a minha pós-graduação em Ribeirão Preto. Eu fiz terapia cognitiva comportamental, a qual me identifiquei nos anos finais da faculdade e iniciei a especialização e sou apaixonado pela terapia de Beck e pela condução mesmo cognitivo-comportamental. Que legal. Thiago, onde você atua, onde você trabalha, como que você faz aí diariamente, quais são as atividades, pra gente conhecer um pouquinho do seu trabalho. Tá, eu passei um pouco de tudo, né? Eu passei um pouquinho. Hoje eu estou na área clínica também, que é uma área que eu gosto bastante, me aguça muito, que eu achei que até fosse demorar para iniciar na área clínica, depois já saí com essa ansiedade da faculdade para atuar na área clínica, mas eu já iniciei na área clínica também. Atuo na área hospitalar, que é a minha outra paixão, e agora há pouco tempo na área acadêmica. Que bacana. Aí, Thiago, na área clínica você atende todos os públicos, desde criança até adultos, ou não? Como que é? Hoje não, crianças eu não atendo, então a minha faixa de atendimento são os adolescentes, adultos e idosos. Certo. Né? Não me identifiquei com um perfil, eu acho que eu não tenho time para atender crianças, mas até tentei um tempo, mas eu vi que não era por aí, não era esse meu perfil de atendimento, o meu jeito mesmo, com a galerinha mais tinha aí, os adolescentes. Entendi. E você também é professor, né, é docente, né, dos cursos de psicologia e pedagogia. E onde você dá aula, Thiago? Qual a faculdade? Bacana. Hoje no curso de pedagogia eu atuo no ISEB, né, no Instituto Superior Educacional de Barretos. Já ele vai completar já o segundo ano. Que bacana. Eu tô com umas turmas lá. Com a disciplina de psicologia da aprendizagem, psicologia da educação e psicopedagogia. É muito bacana também falar um pouco de psicologia dentro do curso de pedagogia. No curso de psicologia eu atuo com algumas disciplinas também na Faculdade de Barretos. Que bacana! E é um novo curso aqui na nossa cidade, né? Que bacana que você já está aí, né, nessa área também acadêmica. E você se identifica, Thiago, com essa questão da área acadêmica também? Você gosta de ministrar aulas? Sim, a pesquisa, eu tive esse interesse pela pesquisa na pós-graduação. Quando eu comecei a perceber que o nosso olhar clínico era diferente do olhar de um pesquisador, mas que ao mesmo tempo, enquanto eu faço clínica, às vezes eu estou fazendo pesquisa, ou mesmo no hospital, por casos que a gente vai atender que não chegam no consultório, e esses casos que a gente atende faz um desfecho ou não faz um desfecho, eles rendem artigos, rendem publicações, porque são coisas diferentes que a gente tem que buscar na literatura, que a gente tem que buscar pesquisas para conseguir compreender. Então eu falei, esse timing da pesquisa me aguçava. E na área acadêmica a gente tem a oportunidade de conseguir conciliar um pouco disso, né? De estudar um pouco mais, perceber que a gente não sabe de tudo. A gente aprende também com os alunos, a gente aprende muito, né? Por exemplo, a informação não é tão antiga, é recente, mas muita coisa a gente vai vendo, muitas pesquisas são atuais, vão ser lançadas. Então estar no meio de um local onde eu posso me atualizar frequentemente, isso é muito bacana. Bacana, Thiago.
Bom, como você já falou um pouquinho da sua trajetória aí, profissional, então vamos agora, né, para enfatizar o tema, né, a respeito da depressão. Então, pessoal, o Thiago, ele trabalha na ala psiquiátrica aqui da da Santa Casa de Barretos. Então, ele atua aí nesse meio ainda com transtornos mentais, com pessoas que sofrem, né, Thiago, um sofrimento muito grande, psíquico, né? E aí, Thiago, como que você se identificou com esse trabalho? Como que é essa rotina ali na ala psiquiátrica, né? Porque nós sabemos, enquanto psicólogos, que é difícil, é muito pesado, mas como que você se identificou com esse trabalho? Como que você faz ali na sua rotina, diariamente, atende todos os pacientes, ou aquele caso mais grave, faz acompanhamento também com as famílias desses pacientes? Legal. Como que é? Inicialmente eu iniciei na Santa Casa através de um estágio, né? O estágio de saúde, de intervenções de saúde me fez estar no hospital. Só que o único setor que não poderia ter intervenções, os únicos setores que não tinham intervenções era a psiquiatria e as unidades de terapia intensiva, as UTIs. Certo. Naquele momento já me aguçou uma curiosidade para entender porque na psiquiatria, se a gente pensa em psiquiatria, a gente pensa em psicologia, né, a gente pensa em saúde mental, naquele momento não poderia fazer intervenções na psiquiatria e era uma demanda do hospital. Depois eu fui entender que não tinha psicólogos lá. Assim que eu saí, iniciou-se um projeto dentro da psiquiatria. Que bacana. E eles me convidaram para participar do processo seletivo. Desse projeto eles estavam iniciando, que era fazer a contratação de um psicólogo para atuar na enfermaria psiquiátrica. Eles estavam em um processo de credenciamento dos leitos e aí eu consegui entrar no processo seletivo, né? Passei. Legal! E aí quando eu cheguei mesmo para trabalhar, foi muito diferente. Eu percebi que na faculdade eu tinha pouca bagagem em psicopatologia, que é fundamental mesmo, em saúde mental. E lá foi um processo de identificação e reconstrução. Eu acho que eu fui me construindo, me reconstruindo e buscando novos significados a partir da minha prática. Primeiro momento eu tive que entender qual era o meu papel dentro daquele espaço. Isso eu sempre falo para os alunos, sempre falo para as pessoas quando me questionam, que o papel da psicologia, no contexto da saúde mental, a gente tem que entender primeiro onde eu estou, né? O que eu faço ali e o que vão demandar de mim. Então, de lá, desde então me apaixonei. Mas eu faço acompanhamento com as famílias, que é importante muito nesse processo do adoecimento psíquico. A gente fala que as famílias também adoecem. Sim. Né? Nesse processo de enfrentamento da doença, as famílias elas ficam bastante fragilizadas. Então, nesse momento, eu dou esse suporte. Aí eu faço acompanhamento individual dos pacientes, então uma enfermaria de 20 leitos, tanto individual, muitas vezes em grupo, alguns casos, né? Então a gente consegue ter a gente tem uma equipe muito bacana, né, no hospital, e eles permitem, então eu brinco que é tentativa de erro e acerto. Sim. Lá, então coisas que dão certo a gente tenta dar continuidade, coisas que não dão certo a gente repensa outras práticas. Estudar como que vai fazer, né? E aí, Thiago, assim, claro, né, transtornos mentais, tem vários temas que a gente poderia abordar, mas o que hoje está mais, assim, comentando, né, que a gente vê em artigos, filmes, até congressos, né, de psicologia, enfim, há programas de TV, redes sociais, falando muito a respeito da depressão, né? Nós temos aí muitos famosos que estão acometidos pela depressão, né? O humorista aí, o Whindersson Nunes, que fez aí, né, recentemente uma publicação no Instagram que afastou um pouquinho, né, do trabalho dele, enfim, por estar acometido por depressão, né? Uma pessoa que trabalha com humor e, né, doente emocionalmente. E a depressão é algo que tem acometido muitas pessoas, né? E é considerada aí a doença mal do século. E muitas pessoas têm muita dificuldade de associar os sintomas, né? Da questão, como que é esse sintomas de depressão, quando que eu sou depressivo, até que ponto que eu posso procurar ajuda, que momento, enfim. O que você pode estar orientando, né, a todas as pessoas que estão assistindo agora a respeito da depressão? Porque tem muita questão também, né, a depressão sorridente. A pessoa ri, brinca, tá ali com você, aí passam uns dias ou até meses, a gente sabe que a pessoa tá depressiva ou infelizmente cometeu suicídio e pega todo mundo de surpresa. Às vezes a pessoa tava ali do nosso lado o tempo todo e a gente não consegue identificar e acabamos perdendo muitas vidas, né, relacionado a
a esse transtorno. Então, o que você pode estar dizendo para nós, né, para todo mundo que está assistindo, a respeito da depressão? Legal. Eu sempre gosto de diferenciá-lo, a diferença da depressão, né, o transtorno depressivo, para a tristeza. Né? A gente pode compreender que a tristeza ela é um processo natural, né, uma emoção natural de todos nós indivíduos. Em algum momento nós vamos ficar tristes. E é preciso até, em algumas situações, nós experienciarmos a tristeza, né, a emoção importante. A depressão ela já vem no caminho de que, mesmo diante do evento, o fator que me deixou, desencadeou a minha tristeza, né, isso se manteve. E aí a gente vai percebendo uma redução do nível de atividades, né? Então a pessoa gostava de fazer várias atividades, né? Então tinha o trabalho, tinha o esporte, tinha ir ao cinema, e ela começa a reduzir o nível de atividades dela. Ou a gente pode perceber tanto a questão do sono, uma insônia, uma hipersonia, a pessoa começa a desregular o sono, acorda 1 ou 2 horas mais cedo, tem dificuldade para retomar o sono, ou ela começa a dormir mais que o habitual. A perda do peso, né? Uma perda significativa de peso, mas não a pessoa está fazendo dieta. Né? A gente começa a perceber essa mudança do corpo, e aí também tem das percepções, da autopercepção, que aí a pessoa, o indivíduo vai ter uma autopercepção negativa sobre ela mesma. Muitas vezes, além dessa percepção negativa sobre ela tem sobre os outros e sobre o próprio mundo, sobre o futuro, sempre uma crença de um viés negativo. Eu acredito que esses primeiros, a gente tende a ver o paciente deprimido somente triste muitas vezes, e esquece que nem sempre vai aparecer com uma tristeza muito clara, né, somente um humor deprimido. Ela pode aparecer enquanto um sujeito irritado, né? Olha, tinha um humor muito mais tranquilo, começou a ficar mais irritado com pequenas situações, começou a se isolar. Isso também pode ser um sinal que nós estamos falando de um transtorno depressivo. Certo. Tiago, e aí, assim, diante da sua prática, do dia a dia, você tem percebido que a depressão, ultimamente, assim, nos últimos meses ou até nos últimos anos, né, quando você está, né, atuando ali dentro da casa, tem crescido? Ou você acha que tem dado uma estagnada? Como que você vê, como que você percebe enquanto profissional? Eu sempre me questiono se tem aumentado o número ou se nós estamos falando de mais pessoas que estão procurando ajuda. Espaços como esse que você disse é muito bacana, que vão falar um pouco mais, compartilhar, faz com que as famílias compreendam, as pessoas que estão mais próximas compreendem aquilo enquanto algo não tão natural, que precisa ajuda, né? Então isso eu acho que é o start para as pessoas buscarem ajuda. Então as pessoas têm buscado um pouco mais de ajuda e têm tido um pouco mais de percepção que necessitam de ajuda, né? Eu percebo que alguns pacientes chegam até lá, olha, não sei o que, mas minha família disse para eu vir para cá, certo? Para eu buscar ajuda. Então acho que, e aí uma coisa que você falou legal é a elencar essa questão da depressão com o maior número de tentativas de suicídio. Isso nós percebemos, né? Pacientes com humor mais deprimido, a chance de cometer suicídio, né, de tentativas é maior. Né? Isso estatisticamente mesmo, na literatura, mas não observamos isso. E aí quando você, assim, já deparou, Tiago, com algum caso na Santa Casa, na aula psiquiátrica onde você trabalha, de pessoas que já chegou mesmo a tomar muitas medicações ou tentar, ou várias tentativas de suicídio recorrente, já se deparou assim, com um grande número de pessoas assim? É recorrente, né? Um dos maiores números de internações são essas tentativas de suicídio, né? Ainda mais em sujeitos deprimidos, pacientes que estão vivenciando algo, mas muito parte dessa ideia da desesperança, né, dos sentimentos em relação ao futuro, essa imagem negativa que eu tenho sobre eu mesmo e sobre as questões. E aí só que nós entendemos que tem alguns fatores de risco, né? Então a pessoa ela pode estar desempregada ou romper um recente rompimento de relacionamento, né? Ou uma dificuldade muito grande de lidar com situações cotidianas, né? Situações do dia a dia. Então a pessoa apresenta, não vê outras formas, né, de conseguir reagir ou lidar ou enfrentar situações. Isso causa um desespero muito grande, e o único recurso que ela tem utilizado é deixar a vida ou tentar contra a própria vida, como uma forma de lidar com aquilo que ela está sentindo, essa angústia grande. Certo. E aí, Tiago, assim, uma coisa, né, que assim, eu percebo que geralmente as pessoas que estão na depressão, enfim, no episódio depressivo, muitas pessoas, por ter uma religião, seja evangélica ou católica, enfim,
leva muito para o lado também da espiritualidade, né? Eu já atendi e atendo pessoas evangélicas que geralmente falam assim, só oração vai resolver, faz campanhas, né? Às vezes vão até aos pastores para tirar orientação, enfim. E às vezes a pessoa mesmo, né, por não ter muito conhecimento, acaba falando, não, é algo espiritual, vamos orar. Então tem muitas pessoas que chegam até o consultório com aquela questão, estou possuída por um espírito ruim, por um espírito maligno, né? E eu sempre bato na tecla que a gente tem que separar espiritualidade, né, a questão da religiosidade e doença. Você já depara com essas questões, assim, até de pacientes que têm dificuldade de tomar medicação, a resistência, não, né, o Deus vai me curar, eu não vou tomar, enfim, até famílias também, né, que às vezes acabam, de certa forma, incentivando esse paciente a recusar o tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim. Sim. Nessa questão se depara, assim, da espiritualidade, da religiosidade com alguns pacientes? É muito frequente essas queixas e esse discurso, né, dentro do contexto de trabalho, tanto no hospital, tanto na área clínica. Eu sempre costumo separar, eu falo, eu valorizo muito a crença do paciente, então você tem uma crença religiosa, só que eu preciso entender essa crença religiosa se ela não afeta, né, ou se ela não é disfuncional. Então o sujeito que acredita que Deus vai curar tudo, né, e aí abandona o remédio. Então eu preciso de um trabalho acerca disso. Então é recorrente essa demanda. Eu sempre falo para o paciente às vezes, ele pode acreditar em algo, isso pode até ser muito positivo, ele ter essa crença em algo, sim. Mas entender que quando a gente fala de tratamento, eu preciso de outros recursos também, além da crença religiosa que ele possui. Certo, certo. Né? Aí entender se essa crença não tem esse componente disfuncional, né? Interrompe alguma coisa, não dá continuidade, mas isso é muito frequente. É muito frequente. E aí quando você vê que o paciente ou a família tem muita resistência, Thiago, né? E às vezes não tem condições de dar continuidade no tratamento. Tá ali com você, né? Ali internado, enfim, e depois sai e às vezes, né, você não tem esse acompanhamento, né? E às vezes, sai de lá, não, eu não vou tomar medicação, não quero, enfim, de repente ele tá lá novamente, passa uns dias ele volta. Então como que você pode, como que você conduz isso, família, paciente, tem assim uma dificuldade para você trabalhar com essas crenças, né, dessas pessoas, desmistificar, né, esses pensamentos, enfim. Qual que é assim, o método, né, que você usa? Hoje em saúde mental a gente fala muito do trabalho em equipe e fortalecer muito o trabalho da rede, né? A rede de atenção psicossocial. Isso é muito importante. Então quando o paciente acaba recebendo uma alta, ele é encaminhado, referenciado para alguma unidade de serviço de saúde mental, algum aparelho do município, né? Algum aparelho público que vai dar esse suporte para ele. Às vezes a internação acaba acontecendo novamente, né? Essa reincidência, o paciente acaba retornando para nós. A gente tenta entender a nossa equipe, que aí nós temos uma assistente social, nós temos uma terapeuta ocupacional, na nossa equipe, além do médico psiquiatra, a equipe da enfermagem, se o que não deu certo no tratamento lá fora, né? Qual foi o motivo da interrupção do tratamento, e aí a nossa parte psicológica, de compreender quais crenças estavam ativadas no sujeito, quais pensamentos que ele tem sobre o tratamento. E outra coisa que eu tenho feito há pouco tempo, que tenho achado muito legal, é compreender se o paciente entendeu a necessidade dele continuar o tratamento. Né? Muitas vezes a gente faz orientações muito superficiais, de uma forma muito uniforme, padrão, sem entender que existem sujeitos e sujeitos, famílias e famílias, né, que vão compreender ou não. Então a gente tem percebido isso, que às vezes gastaram um tempo maior explicando para algumas famílias, para eles realmente ter maior compreensão, né? E aí hoje tem ajudado muito esse trabalho em equipe, a rede que vai facilitar localizar esse paciente, se ele foi ou não nessa consulta, né? Depois que ele saiu da internação. Muito bacana, né? E esse trabalho de rede acaba fortalecendo também o trabalho de vocês, né? Então, assim, é muito bacana esse trabalho em rede. E aí, Thiago, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, quando você menciona a respeito da angústia, né? Que o paciente fala, eu cheguei aqui, mas porque minha mãe pediu, ou enfim, ou eu nem sei porque estou aqui, né? Essa angústia, né, que o paciente às vezes menciona, é algo, assim, persistente? Todos os pacientes depressivos
tem essa angústia ou não? Difere muito de um para outro, essa questão de sintomas. De sintomas é diferenciar de paciente para paciente e diagnóstico para diagnóstico, certo. né? Isso vai depender muito. Mas eles vão referir essa angústia, às vezes a gente vai começar, tem uns trabalhos iniciais que nós fazemos, que é a psicoeducação das emoções. Do paciente dar nomes para o que ele sente. Às vezes ele dá nome para a angústia, tudo que ele está sentindo. E muitas vezes ele tem outros sentimentos, né? Ele sente medo, ele sente culpa, ele sente vergonha, né? Que está atrelado, ou ele está triste também, que está atrelado, mas ele sempre refere a angústia. Eu sinto angústia. Muitas vezes ele não nomeia, né? Eu sinto um aperto no peito, um vazio, né? Então o nosso trabalho é nomear aquilo. Mas é de paciente para paciente, caso para caso, essa angústia. E aí, Thiago, uma outra coisa também, é uma dúvida até minha também, que assim, não tem só a questão do paciente depressivo tentar o suicídio, mas tem outras maneiras também que ele acaba se deteriorando, né? Assim, no sentido da recusa da alimentação, de não comer, enfim. Eu já cheguei a ler alguns artigos que pacientes fizeram até uso de sonda para se alimentar, nessa questão da depressão estar muito grave. Você já deparou com pacientes assim que não tentaram suicídio, mas chegou uma internação numa questão de desnutrição, de apatia muito grande, que quase foi a óbito, enfim. Alguns pacientes chegam a óbito também, né? Nesse caso não procuram ajuda, não vão, né? Você já deparou com casos assim? Essa questão da redução redução de atividades pode estar atrelada a isso, né? Então o sujeito não se alimenta como habitualmente, ele não faz mais exercícios que antigamente gostava de fazer. Tem a questão do autocuidado, muitas vezes não é tão preservado, o paciente começa a deixar os cuidados básicos de higiene, isso acontece, então o paciente deixa de tomar banho de 2 a 3 dias, isolamento social, né? Evita contatos, os amigos chamaram para sair, recusa os convites para sair, isso também acontece. Certo. E aí, Thiago, pra gente já estar encerrando, a gente podia ficar aqui meia hora, né? Várias horas com o Thiago, né? A gente pode depois ver, né, Thiago, a gente voltar aí falando sobre outros assuntos. Mas em relação, né, à questão da depressão, enfim, qual que é a orientação que você pode, né, transmitir para as pessoas que estão nos assistindo a procurar ajuda quando realmente não está bem? Até que ponto que ele pode ver, não, agora é a hora de eu procurar ajuda, agora não consigo sozinho, enfim. E a importância também, se você acha, dessa família compreender, dessa família incentivar, porque a gente acaba ouvindo muito essa questão da depressão, é frescura. Muitos chegam aqui com esse relato. Todo mundo, doutora, no início falava que era frescura, ninguém acreditava em mim, que isso é coisa de rico, até isso, né? Depressão é uma doença de rico, o pobre vai ter depressão, então as pessoas às vezes acabam, né, trazendo um conceito da depressão erroneamente. Então, como que você pode orientar as pessoas que se encontram no que você citou, da questão dos sintomas, enfim, até que ponto, né? Quando que ela tem que procurar ajuda? Eu sempre falo para a família ficar atenta aos sinais, né, que o paciente pode apresentar, que o familiar pode apresentar, né, e buscar ajuda com um profissional qualificado. Isso é muito bacana, né? Na dúvida, busque ajuda. E para o sujeito que se percebe mais triste, que percebe deprimido, que se percebe diferente do habitual, também eu acho que fica a dica buscar ajuda, né? Buscar uma avaliação psicológica, buscar uma ajuda também talvez com um colega psiquiatra, isso é muito importante. Há os sinais que eu percebi ou não estando bem, né, do que o habitual, importante buscar ajuda logo no início. Certo. E aí, Thiago, assim, não sei se você já deparou com isso, no sentido de um paciente chegar para você, enfim, você realmente vê que ele está depressivo, ele tem aquela ansiedade de melhorar, né? Quanto tempo que eu vou precisar de terapia, quantas sessões que eu vou precisar, enfim. Você depara com isso também, assim, essa questão dessa ansiedade, né? Quanto tempo que eu vou precisar de terapia? Vai demorar? Vai ser meses? Vão ser anos? Tem essa questão da gente padronizar ou não? O que você vê?
Tem esses pacientes que, mesmo deprimidos, eles têm essa ansiedade pela melhora, né? Que eles buscam a melhora de uma forma muito rápida. Eu brinco que terapia não é mágica, então vai demandar tanto o terapeuta, tanto o paciente, porque é um processo que nós fazemos colaborativamente, né? É um processo colaborativo, nós vamos andar juntos nesse processo. Eu costumo dizer para o paciente que, como ele se imagina daqui 6 meses, né? Até para reduzir um pouco a ansiedade e ele entender que daqui 6 meses pode ser que ele esteja melhor. Existem alguns protocolos para tratamento de transtorno depressivo que eles vão até 18 sessões, né? Mas eu brinco assim, protocolo é protocolo. Não quer dizer que a gente vai, necessariamente, o paciente vai funcionar em 18 sessões. Mas normalmente eu sempre pergunto ao paciente como ele se imagina daqui 6 meses, que é o tempo ideal para a gente fazer um tratamento e fazer algumas sessões de acompanhamento depois com ele. Então, normalmente, para ele idealizar até e ter uma esperança, perceber que daqui a algum tempo ele possa começar a ressignificar e ver o mundo de uma forma não tão cinzenta como ele tem visto. Certo. E aí, gente, assim, né, que bacana, né, essa visão que o Thiago trouxe para nós, esse conhecimento e, assim, o que é importante? Procurar ajuda, né, Thiago? Perfeito. Procurar ajuda sempre, independentemente se não tem condição, procurar saúde pública. E aí, Thiago, como que você pode orientar essas pessoas? Eu não tenho condições, estou assistindo aí agora a entrevista com o Dr. Thiago, eu percebo que eu estou assim, eu me enquadro na depressão, mas eu não tenho condições de pagar, não tenho um plano de saúde. Onde eu posso ir? Você pode nos orientar? Legal, claro. Então, procure uma unidade de saúde mais próxima, converse com o médico clínico geral, ele vai fazer um encaminhamento para você, seja para as 2 unidades, ou para o CAPS, né, que é o Centro de Assistência Psicossocial, ou para o Ambulatório de Saúde Mental do nosso município. Em outras cidades também isso vai funcionar, né? Procure a unidade de saúde mais próxima, eles vão te referenciar para o serviço de saúde mental, tá bem? Ótimo. E aí, gente, para nós estarmos já encerrando essa entrevista maravilhosa com o Thiago, eu gostaria, Thiago, que você transmitisse aí para as pessoas, né, que estão nos assistindo, ou a mensagem para eles, né, assim, de incentivo, de apoio, mesmo que tenha essas dificuldades, né, a questão da religião, a questão às vezes da família não aceitar, ou às vezes a pessoa acaba comentando com um amigo, né, eu não tô legal, eu tô assim. E aí, às vezes, a pessoa que é leiga vai dar um conselho, não, isso vai passar, deixa isso pra lá, né? Vamos sair, vamos divertir, enfim, mas não é funcional para a pessoa. Então, o que você pode estar dando de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora, nesse sentido? Para o paciente, eu falo, só ele conhece a história dele como ninguém, né? Então, buscar ajuda, só ele sabe das dificuldades que ele tem vivenciado. Então, buscar ajuda é muito importante. Eu costumo dizer, imagina você olhar para o mundo de uma forma diferente da que você tem olhado hoje. Né? Hoje, sem ser essa nuvem cinza que está passando em volta de você. Seria alguma coisa diferente? Olhar o mundo diferente, de uma forma diferente, você se sentiria melhor? Então, permita-se olhar, né, para o mundo, olhar para si mesmo de uma forma mais genuína, de uma forma que você busque essa autenticidade, quem é você e como você gostaria de olhar para o mundo e experienciar nesse mundo. Para a família, eu acho que cabe o apoio, né? Compreender que é um momento delicado da vida do sujeito, é difícil a pessoa falar disso. Às vezes ele não quer falar para a família, não quer falar na igreja, não quer falar para os amigos. Então, a família, acho que nesse suporte na busca de um profissional também. Gente, que lindo, né? Muito, muito bacana. Thiago, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite, né? E você, esse profissional brilhante que é. Então, assim, eu vejo muito falar a teu respeito, bem. Gente, é um orgulho muito grande. Antes de começar a entrevista, a gente estava falando aí a respeito de nós negros, né? Enfim. E aí a gente vê, né, um destaque por ser jovem, tá destacando aí aqui na nossa cidade. Então eu fico muito feliz por você ter disposto, né, de ter vindo aqui, orientar todas as pessoas que estão nos assistindo, porque às vezes através de um vídeo eles assistem, eles acabam depois comentando na página, nossa, doutor, o que você falou, o seu convidado, eu me identifico, eu quero procurar ajuda, enfim. Então eu quero te agradecer imensamente
imensamente por ter aceito o convite. Eu agradeço o convite, retorno a falar que espaços como esse são muito importantes, e você faz um papel maravilhoso, que é falar da psicologia e levar isso aonde as pessoas têm mais acesso, né? As redes sociais estão aí para isso, para a gente levar informações importantes também, né? Não só ficar vendo fake news ou falando de política, né? Acho que levar coisas, temas relevantes. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Admiro muito e acompanho, né? A gente vai acompanhando o outro, pessoal. Então, agradeço o Thiago mais uma vez, muito obrigada. E eu quero aí muitos likes, viu, gente? Muitos comentários. E aí, Thiago, vou fazer uma perguntinha pra você. Se caso alguém perguntar aí depois, fizer algum comentário, eu posso estar te redirecionando pra você, enfim, pra você depois tirar algumas dúvidas. Sim. E a gente pode entrar com o Thiago, tá, pessoal? Comenta aí depois o que vocês gostariam que o Thiago abordasse na questão dos transtornos mentais. A gente tem aí transtorno de personalidade, né, transtorno bipolar, muitas coisas. Então vocês podem comentar aí que será um prazer, né, a gente poder ajudar vocês da maneira que a gente conseguir. Então, para vocês, curtem aí, compartilhem o link, vai estar disponível aí para vocês compartilhar, comentar, fazer sugestões. E para mim é um grande prazer, tá, estar compartilhando para vocês um tema tão importante, um tema tão discutido aí na nossa atualidade. Então, um grande beijo para vocês. Você quer despedir do pessoal aí, Thiago? Tchau, muito obrigado. Então, beijão, gente, no coração de vocês. E ó, ficam ligadinhos no canal, que na próxima semana serão mais novidades aí pra vocês e outras pessoas pra gente entrevistar. Vamos estar falando a respeito aí na semana que vem de psicofarmacologia, Thiago, sobre a questão da medicação. Sim. Então, vocês ficam ligadinhos que muitas coisas tem aí pra vocês, tá bom? Beijão, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.